Olá, povo lindo, povo de Deus, gente boa, gente do reino, gente da melhor qualidade. Eu sou o pastor Maurício Lourenço e venho mais uma vez estar com vocês nesse devocional Sei Icaraí, onde nós vamos trabalhar o tema que a missão da igreja é fazer discípulos. Nós iremos compartilhar a palavra de Deus nesta hora com você. Se tiver oportunidade, chame aí um familiar, vamos estar juntos compartilhando da palavra de Deus que vai falar muito aos nossos corações. A palavra que nós iremos ler agora se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, e nós vamos trabalhar ali os versos 18, 19 até o 20, e nós vamos trabalhar esse tema, onde nós iremos enfatizar o propósito da missão da igreja. Bora lá compartilhar a palavra de Deus? Vem comigo aqui. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 28, a partir do verso de número 18. Diz assim: Jesus se aproximou deles e disse: toda a autoridade no céu e na terra foi me dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhe dei. E lembrem-se disto: estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Glórias a Deus por esta santa palavra que fala aos nossos corações. Quando nós tratamos o propósito da missão da igreja, é preciso a gente fazer aqui um breve pano de fundo para entendermos melhor essa questão. Quando o evangelista Mateus ele relata essas palavras do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos ter em mente que Jesus, a partir dele, esses discípulos estão recebendo algumas informações. Esses discípulos estão recebendo ensinamentos que, no primeiro momento, eles não estão conseguindo compreender. Na verdade, eles só vão começar a ter uma certa compreensão a partir do evento da ressurreição. Então, a ressurreição é o fator primordial para nós compreendermos esse texto e também compreendermos a nossa fé. Assim como aqueles discípulos estavam tentando compreender o que estava acontecendo, tudo isso se tornará muito mais compreensível a partir da ressurreição. E vale a pena também ressaltar que a ressurreição é o fator mais importante da nossa fé. Porque se não acreditarmos na ressurreição, se não tivermos a ressurreição como ponto de partida, fica inviável seguir na direção de uma fé em um Deus que, se nós não crermos que Ele ressuscitou, fica realmente inviável. Então, esses homens aqui estão passando por esse momento pós-ressurreição, aonde eles já têm, de fato, um encontro com o Cristo ressurreto. A partir daí, o Senhor Jesus Cristo envia essas palavras, ou seja, passa essas informações para esses discípulos, no qual ele vai dizer, como acabamos de ler aqui, que, portanto, vão e agora vocês vão fazer discípulos, porque toda a autoridade ela me foi dada no céu e na terra, e tudo isso eu estou transferindo também a vocês para que vocês possam ir e fazer discípulo de todas as nações. E a partir daí da confirmação de toda esta obra maravilhosa do Espírito Santo na vida daqueles que ouvirem essa palavra e forem transformados por esta palavra, aí a partir daí as coisas passam a ter sentido e termos uma compreensão melhor do que está acontecendo aqui.
Primeiro ponto, que na verdade, quando após a ressurreição de Cristo, esses homens, através do Espírito Santo, eles passam a ter um entendimento, algo lhe é revelado, aquilo que estava embaçado agora é possível enxergar, é possível ir além. Essa mensagem ela só pode ser compreendida pela ação do Espírito Santo depois do evento da ressurreição. Então pensem comigo, esses discípulos eles caminharam com Jesus durante 3 anos e meio mais ou menos, aproximadamente. Só que nessa caminhada eles estão tendo dificuldade de compreender toda essa mensagem, toda essa construção. Após o evento da ressurreição, quando o Senhor Jesus Cristo ele emite esta ordem, Jesus dá essa ordem, ele ratifica através, ali no verso 18, como nós vimos muito bem, que ele vai dizer que todo o poder foi dado a ele, tanto no céu como na terra. E a ordem é: vá, avancem e façam discípulos. A partir daí nós conseguimos compreender que o propósito da missão de Deus, o propósito da missão da igreja é fazer discípulos. A missão é de Deus, mas a missão da igreja de Deus é fazer discípulos. Uma vez que essa palavra ela entra nos corações daqueles que ouvem, daqueles que são impactados, que são atraídos e moldados por essa palavra, eu costumo dizer que 3 pontos são fundamentais para nós entendermos que esta palavra teve um efeito e um resultado. Primeiro, quando esta palavra num discípulo ela entra, vai forjando aquele discípulo de Jesus, a primeira coisa que nós percebemos é o sentimento de gratidão. Um sentimento de gratidão, reconhecimento da soberania de Deus, de quem Ele é, de que todas as coisas foram feitas por Ele, que Ele é o Criador dos céus e da terra, o autor da vida. Então há um esclarecimento na fé e uma rendição diante do Deus Todo-Poderoso. Isso nós chamamos de temor a Deus. Não é medo, presta atenção, não é medo, mas é um temor, um zelo, um respeito, algo que mexe conosco de reconhecermos que algo estava distante de nós e agora está muito perto. Esse Deus que Ele mesmo se aproximou, Ele mesmo trouxe de volta esse relacionamento, isso passa a ser entendido nesse primeiro momento. No segundo ponto, nós temos o reconhecimento de servos de Deus. E isso evoluindo, nós podemos até avançar um pouco mais, porque esse pensamento de servo, agora ele é potencializado para um reconhecimento de filhos. Então, não somente servo, mas agora como filhos de Deus, nós temos esta paternidade reconhecida pós-ressurreição. E o que é interessante no terceiro ponto que eu posso colocar aqui, é que para que essa mensagem da igreja fazendo discípulos, esse discípulo sendo reconhecido e autenticado, nós temos um ponto muito importante que eu gostaria de ressaltar, que é a transformação. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 1, no verso 16, que o Evangelho, ele é o poder de Deus para todo aquele que crê, que acredita nessa mensagem. E essa mensagem ela traz transformação na vida de quem recebe esta palavra. Então você vai perceber nesse discípulo de Jesus Cristo semelhanças a Jesus Cristo. Esse discípulo, ele vai fazer a vontade do Pai. Esse discípulo, ele vai ter o mesmo sentimento de Cristo Jesus em relação a Deus, que é o Pai nosso, e um sentimento com o nosso irmão, com o nosso próximo. Então, a partir desta mensagem, dessa autoridade que é dada, desse reconhecimento de quem Deus é, a condição de nós nos encontramos de servos e depois filhos, e também dessa transformação, dessa mudança de mentalidade, algo extraordinário acontece nesse processo de crescimento, que agora, além da igreja
ela avançar com a sua missão e não trazer membros, não trazer seguidores, que agora está em moda, né? Você ter diversidade, muitos seguidores, milhares de seguidores, as pessoas gostam disso, mas a missão da igreja não é fazer seguidores, mas sim trabalhar com discípulos de Cristo. E o que é interessante é que dentro desse pensamento, né, de evolução, podemos dizer assim, é que agora não somente discípulos, mas agora nós podemos subir de patamar para discípulos adoradores. Deus, ele teve essa iniciativa de se aproximar de nós que estávamos afastados dele por conta de um erro. E por conta desse erro, nós podemos afirmar que era impossível ao homem ter um relacionamento do profano com o santo. Mas esse Deus que tanto nos ama, esse Deus que tem um olhar de misericórdia e graça, que nos alcançou, que se aproximou e nos trouxe de volta, não mais como alguém que estava perdido, não mais como aquele que está vivendo na escuridão, mas agora, a partir do Senhor Jesus Cristo, nos tornamos discípulos, e não somente discípulos, mas também adoradores. Que maravilha, meus irmãos! Hoje nós estamos nessa condição, na condição de adoradores do Senhor. É isso que o Senhor espera de cada um de nós. Talvez muitas pessoas religiosamente pensam que estar fazendo a vontade de Deus, adorando a Deus, é você se enfadar de muitas tarefas. Não, ele precisa sim de adoradores, pessoas que recebem a dádiva da vida e entendem como gratidão o fazer o serviço, o estar servindo com alegria, fazendo aquilo que Ele mesmo nos ordenou. Agora que vocês entenderam, meus discípulos, agora que vocês entenderam por esta mensagem, agora vocês vão, avancem, tomem a iniciativa, vão e façam como eu fiz, discípulos adoradores. Que Deus abençoe rica e abundantemente a sua vida e a sua casa. Nós somos aqui o Centro Evangelístico, estamos todos os dias aqui com devocionais que vão impactar a sua vida e trazer paz para a sua alma e trazendo também alegria no teu coração. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo devocional Sei Caraí. Lembrando que são todos os dias. Bora assistir? Deus abençoe!